Oi, igreja, tudo bem? Pastor Juliano aqui. Hoje a gente vai estar conversando sobre o casamento. De tempo em tempo, é bem legal a gente conversar sobre esse assunto, porque é um assunto muito legal de conversar. Eu amo o casamento, mas também é um assunto muito sério, porque se a gente não souber ser um marido como Deus quer que a gente seja, uma esposa como Deus quer que a gente seja, casamento já é difícil, né? Então, se a gente não souber como fazer de acordo com a Bíblia, fica complicado. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente às vezes não pensa, que é quando a gente chega, e quando a gente casa, e a gente chega no casamento, a gente chega dentro do nosso coração, a gente chega cheio de sonhos, a gente chega cheio de desejos, e se a gente for ver, os nossos sonhos, os nossos desejos, eles são invisíveis, mas eles estão lá no nosso coração. Então, só que acontece o seguinte, a gente pensa assim, como que eu vou gastar meu dinheiro, onde eu vou morar, a gente pensa o que eu vou fazer de férias, como que eu vou passar o Natal, vou passar do meu lado da família, do lado dela da família. A gente vem com todas essas ideias dentro do nosso coração, é como se essa caixa de desejos, sonhos, que está dentro do nosso coração, a gente traz para o nosso casamento. Mas o que é interessante que às vezes a gente não para pensar é o seguinte, é que quando a gente casa, a nosso marido, a nossa esposa, também tem uma caixa. E aí fica o negócio, fica o seguinte que acontece, as caixas são bem diferentes. Por exemplo, eu queria ter 4 filhos quando a gente casou, e a minha esposa queria ter 2 filhos. E aí quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar quando as caixas são tão diferentes, os sonhos são tão diferentes, os planos para o futuro são tão diferentes? Quem que ganha? E o que acontece é o seguinte, às vezes, a pessoa que tem a personalidade mais forte dos dois acaba ganhando, mas não ganha. Então, a pessoa que tem a personalidade mais forte, eu vou dar um exemplo aqui, vamos dizer, eu vou começar com o marido e falar da esposa. Então, se o marido tem uma personalidade mais forte, ele vai impor o jeito dele, vai falar assim, eu sou o líder da casa, aqui eu sou o homem da casa. E outras palavras, vai falar assim, sabe o que? São os meus sonhos que importam, é o meu futuro que importa, e você, esposa, você só é para me ajudar nos meus sonhos, nos meus desejos, de como eu quero que a gente administre o dinheiro, de como eu quero que a gente crie as crianças, como que o nosso futuro vai ser. Só que às vezes, se a gente for honesto, esposas, às vezes vocês têm a personalidade mais forte. E às vezes vocês fazem o oposto. Vocês falam, não, os meus sonhos são que contam. O meu jeito de criar a criança que conta. E é assim que a gente vai lidar com o dinheiro. E aí quem que ganha? Essa que fica a pergunta, quem que vai ganhar? É a personalidade mais forte que ganha? É quem intimida mais que ganha? Vamos falar real? Porque se um está ganhando, o outro está perdendo. E se um está perdendo, o que está perdendo não está feliz. E muitas vezes o que está perdendo, ele deixa perder por um tempo. Ele deixa perder porque ele ou ela deixa perder. Por quê? Porque a tensão da casa está tão grande. Porque o outro intimida, o outro pressiona tanto que um dos dois abaixa a bola. E quando um abaixa a bola e fala, tá bom, então tá bom, é o seu sonho que conta, é o seu futuro, a gente vai criar os filhos do seu jeito. O que acontece? Essa pessoa não está feliz. E acontece o seguinte, também te vira uma bomba relógio. Porque a gente aguenta por um tempo ser assim. A gente aguenta por um tempo abaixar a bola e fingir que a gente não tem sonho, e fingir que a gente não tem desejo, e fingir que a gente não tem opinião. A gente abaixa a bola por um tempo, mas é uma bomba relógio, chega uma hora que explode. E quando explode, vocês sabem o que acontece, né? Muitas vezes o casamento acaba em divórcio. Então, como que vai ser, como que acontece quando o homem e a mulher, o marido e a esposa, chegam no casamento tão diferentes, com sonhos tão diferentes? Como que a gente vai lidar com isso? Então, vamos falar, antes de falar quem que ganha, vamos falar um pouco de ciência. Entrevistaram
milhares de pessoas casadas e os resultados foram bem legais. Os resultados foram o seguinte: perguntaram uma pergunta para as pessoas casadas, que é o seguinte: quando você está tendo uma briga, uma discussão com o teu marido, com a tua esposa, como você se sente? E a resposta foi fascinante, a resposta foi o seguinte: mais de 80% dos homens disseram o seguinte: eu me sinto que eu estou sendo desrespeitado. Me sinto que a minha esposa não me respeita. E o interessante é o seguinte, aí ouviram as mulheres. Como você se sente quando está tendo uma briga? E mais de 80% das mulheres disseram uma coisa diferente, bem interessante. Falaram, eu não me sinto amada naquele momento. Então, olha só que interessante, é a mesma briga, para o mesmo assunto, mas o marido está se sentindo desrespeitado. E a esposa está se sentindo que não está sendo amada. Isso aqui, gente, revela para nós o que está dentro do coração do ser humano. O que está dentro do coração do ser humano? É o que os filmes da Disney já estão usando há tanto tempo, e é por isso que todo filme de príncipe e princesa vende tanto. Porque esses filmes da Disney é sempre a mesma história. É assim, a princesa que está precisando ser resgatada, não é? E ela está lá em apuros. E ela está lá pensando, será que alguém me ama o suficiente para vir me resgatar? Será que alguém vai arriscar a própria vida para vir me resgatar? E daí tem o príncipe. Ele vem, ele é corajoso, e ele enfrenta o mal, e enfrenta jacaré, e ele vem para salvar e para resgatar. E quando ele resgata, ela sente, caramba, eu sou digna de ser amada, eu sou digna de ser resgatada. E o marido está lá, o príncipe está lá, todo orgulhoso, recebendo respeito de toda a cidade, todo mundo feliz. E é por isso que vende, e por isso que sempre vai vender. Porque existe uma realidade no coração do homem e da mulher que é um pouco diferente, que a gente precisa aprender aqui. O coração do homem está sempre sedento por respeito. E o coração da mulher, da esposa, está sempre sedento por amor. E é por isso que é quase como que se o tanquinho de gasolina, o tanquinho de amor da mulher é um tanquinho que tem um furo. E aquele amor vaza todo dia. E só o marido pode encher aquele tanquinho de amor. E o homem, o marido, da mesma maneira, ele tem um tanquinho de respeito. Que aquele tanquinho de respeito também esvazia todo dia. E só a mulher que pode encher aquele tanque de respeito. Mas é muito importante para o marido e para a mulher aprender isso. A linguagem do amor e do respeito. De que as esposas precisam aprender o que significa respeito segundo ao homem. E o marido precisa aprender como amar a esposa do jeito que ela quer ser amada. Então, se a gente voltar aqui para as caixas, a gente vai voltar a falar das caixas e voltar a falar dos nossos sonhos, desejos que estão no nosso coração. E se a gente falar disso de novo, é o seguinte, toda vez, vamos começar pelo marido aqui, se o marido força que a mulher abandone os seus sonhos e fale, é o meu sonho que conta, são os meus desejos, é como eu quero que a gente crie as crianças que conta, eu que decido como que a gente vai lidar com o dinheiro. Se ele faz isso, ele está oprimindo, intimidando a mulher, o que acontece é o seguinte, você, marido, nunca vai receber respeito dessa maneira, você vai receber medo. E uma mulher que ama, ela é bem diferente de uma mulher que respeita. Então a gente às vezes não pensa nos resultados das nossas ações. Mas vamos inverter aqui. Às vezes é a esposa que quer forçar o jeito dela. Eu que decido. Eu que vamos decidir como a gente gasta dinheiro. Eu decido como a gente cria as crianças. Eu que decido aqui. E aí começa a intimidar o marido. E o que acontece, esposas, vocês às vezes não pensam nisso, mas toda vez que você faz isso, e se o marido se acoa, e se ele se intimida, o que acontece é, ao invés de estar recebendo o amor desse marido, você não está recebendo o amor dele. Devagarzinho, sem querer, acidentalmente,
Você criou um relacionamento quase que mãe e filho com o seu próprio marido. E aquele amor que você quer receber de marido, você não tem. Por quê? Porque você fez dele um filho, porque você se tornou a dominadora do casamento. Então é muito importante, eu quero que vocês vejam, tanto maridos e esposas, que forçar a sua maneira goela abaixo não funciona, intimidar não funciona, nada disso funciona. Você pode até ter a personalidade mais forte dos dois, mas forçar nunca funciona. Um está sempre infeliz, é uma bomba relógio esse relacionamento. E o que acontece é o seguinte, ao invés de estar recebendo amor e respeito, que é o que a gente quer receber, a gente está recebendo às vezes medo, intimidação do outro, ou até mesmo, no caso das mulheres, recebendo um relacionamento estranho, que é quase que o marido se torna um filho. Então, como que a gente não vai cair nesse erro? Como que a gente vem com nossos sonhos e tudo tão diferente um do outro? Igual eu disse para vocês, a minha esposa não só queria ter 2 filhos, eu queria ter 4 filhos, como ela queria ter filho na lua de mel. Na lua de mel ela falou, vamos, estou pronta já. Eu falei, não, eu queria esperar 3 anos, pelo menos, para ter filho. Então, como que a gente vai fazer, sendo tão diferente, de uma maneira de Deus, para que a gente não tenha que forçar goela abaixo a nossa vontade do outro? Como, então, ser um marido de Deus? Como então ser uma esposa de Deus, que temos esses sonhos e tudo isso que a gente tem no coração, mas de uma maneira que a gente não queira enfiar goela abaixo? Então a gente vai estar lendo uma passagem da Bíblia hoje, gente, que é uma passagem que muitas esposas, especialmente, não gostam da Bíblia, e porque é uma palavra forte, é a palavra submissão. Tá? A gente vai falar de como o homem precisa amar a esposa como Cristo e como que a esposa precisa se submeter e respeitar. Mas não desliga o computador ainda não desliga a televisão. Esposas, resiste à tentação. Eu sei que você já viu esse versículo sendo mal usado. Eu sei que você já viu gente até na igreja que ama a Deus usando ou até abusando desse versículo, mas resiste à tentação, não desliga, não para de prestar atenção nessa mensagem, porque eu creio que essa mensagem pode transformar os nossos casamentos, porque essa passagem vem de Deus. Essa passagem em Efésios 5, se você quiser já começar a abrir sua Bíblia, ela é linda, ela traz o equilíbrio de Deus para o casamento. Então, igual eu disse, ela é uma passagem que é difícil. Quando a gente lê, só continue lendo, continue ouvindo e resista à tentação de desligar o computador ou jogar o computador pela janela, tá bom? Vamos ler juntos Efésios capítulo 5. Vamos ler aqui. Efésios capítulo 5, a gente vai começar no versículo 21. E diz o seguinte, pensa, Deus está falando sobre o casamento. Ele fala o seguinte, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, caminhando na vida conjugal. Vê que Deus está falando sobre o casamento. E o que ele vai falar sobre o casamento é o seguinte, ele está falando, eu estou falando com vocês, maridos e esposas, sujeitem-se uns aos outros, como quem faz para Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender dessa passagem é o seguinte, é que tanto marido quanto esposa, quando a gente ouve a nossa parte do que Deus está falando para a gente não está fazendo porque o outro merece, ou porque fez tudo certo, a gente não está fazendo por isso. A gente está fazendo porque a gente está fazendo para Deus. Fala, sujeitai-vos uns aos outros, como quem no temor de Cristo. No temor de Cristo. Então preste atenção nisso.
Porque o amor e o respeito que a gente vai ler aqui nessa passagem é um amor incondicional e é um respeito incondicional também. Isso, você ouviu certo, é um amor incondicional e um respeito incondicional. Então vamos ler toda a passagem e aí a gente vai conversar sobre a passagem. Next. Esposa, cada uma de vós respeitai os vossos maridos, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, esposas, estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Verso 25. Maridos, cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Versículo 28, pulamos alguns. Sendo assim, marido deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, e assim como Cristo zela pela igreja, versículo 30, pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. E este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa, falando para maridos, como a si mesmo, e a esposa trate o seu marido com todo o respeito. Assim diz a palavra de Deus. Então vamos estudar isso e vamos ver o que a Bíblia está nos ensinando sobre tudo isso. Primeiro, eu gostaria de falar o que eu falei para vocês já um minuto atrás. Tudo que Deus fala para o marido, Ele está falando para o marido, e é para o marido fazer para a esposa como quem faz para Deus. E tudo que o Deus está falando para a esposa, é para a esposa fazer para o marido como quem faz para Deus. É um amor incondicional e um respeito incondicional que estamos falando aqui. Não é baseado em condições humanas. A gente faz para Deus, mas eu sei que muita gente fala, mas pastor, amor é incondicional, mas respeito é condicional. Como assim respeito incondicional? Deixa eu te dar um exemplo para te provar que respeito não é condicional. Respeito também pode ser incondicional. Se você hoje arrumar um emprego novo e se tiver um patrão novo ou nova, você vai tratá-lo ou tratá-la com respeito ou com falta de respeito, porque ele ou ela ainda não ganhou o seu respeito. Como que você vai tratar esse novo patrão, essa nova patroa? Você vai tratar com respeito. Essa que é a resposta. Você vê, essa pessoa você nem conhece, você viu talvez por 5 minutos, mas você sabe que ele é o patrão, você sabe que ela é a patroa, você vai tratar aquela pessoa com respeito. Vê como o respeito também é incondicional, como o amor? Então, quando Deus está pedindo para os maridos amarem a esposa como Cristo ama a igreja e é o seu salvador da igreja, é um amor incondicional. Ah, pastor, mas ela é imperfeita, ela faz isso, eu sei disso. Mas Deus está falando, ama como quem está fazendo para Cristo. E da mesma maneira a esposa pode falar, mas você tem noção como é difícil respeitar esse meu marido? Ele é cheio de imperfeição, pastor, eu sei. Mas é por isso que a gente está fazendo para Cristo, não porque ninguém merece, porque a gente não merece nada. Essa é a grande verdade. Então essa aqui é a primeira coisa que a gente precisa ver, que a gente está fazendo como quem faz para
Cristo, não porque um merece um do outro. Outra coisa que a gente precisa falar aqui, eu vou começar a falar aqui com os maridos primeiro. Então, maridos, a Bíblia está falando de novo e de novo aqui. Não sei se você viu quantas vezes a Bíblia fala: ame como Cristo ama a igreja. Ame como Cristo amou a igreja. O jeito que Deus está pedindo para a gente amar as nossas esposas, Deus está pedindo para a gente amar, e o modelo desse amor é o amor de Cristo pela igreja. Esse é o modelo. Não tem nada a ver com ser o patrão, porque Deus me deu a liderança. Eu sou o cabeça. A gente leu que o homem é o cabeça da esposa, mas que tipo de cabeça? Quem disse que é para ser o patrão, para ser o mandão? Como você vê a Cristo? Você vê Cristo um mandão? Você vê Cristo como um intimidador da igreja? Você vê Cristo como um que manda e é do meu jeito mesmo porque eu sou patrão aqui? É assim que você vê Cristo quando você lê as Escrituras? Ou quando você lê sobre a vida de Cristo, você vê que Ele veio para servir e não para ser servido? Você lê que Ele largou o céu para vir para a terra, para se sacrificar na cruz por quem? Pela igreja. Então é um amor, vai anotando aí, por favor, maridos, vai anotando, porque essa mensagem tem o poder de transformar o seu casamento. E é esse que é o meu sonho e esse que é o sonho de Deus para o seu casamento. Não é o patrão mandão, não. O amor de Cristo é um amor, primeiro, sacrificial. Ele veio do céu para a terra para morrer na cruz. Ele não quis morrer na cruz. Ele lembra que ele falou para Deus: Deus, tem como você passar de mim esse cálice? Mas ele foi para a cruz porque para o benefício da igreja. É um amor sacrificial, um amor, maridos, é um amor que se sacrifica pela esposa. Outra coisa que a gente vê em Cristo, Cristo é um servo humilde. Um servo humilde. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele humildemente, ele vem e diz para nós: o maior no reino dos céus é aquele que é o menor aqui. O maior nos céus é o que é o menor aqui. E ele vai e se abaixa e lava os pés dos discípulos. Como que a gente deve amar a nossa esposa? Com que tipo de amor? É um amor sacrificial de um servo humilde, que se sacrifica por sua esposa, como Cristo se sacrificou pela sua igreja. Então agora, se a gente for voltar para os meus desejos, a minha maneira de criar os filhos, a minha maneira de lidar com dinheiro e futuro e viagem, não é o patrãozão, porque Deus falou que eu sou o cabeça da minha esposa, não quer dizer que eu sou o patrãozão e que tudo tem que ser da minha maneira. É um cabeça, que é um cabeça como Cristo, é um cabeça que se sacrifica pela sua esposa, é um cabeça que serve a sua esposa, e é um cabeça que é humilde. Em outras palavras, maridos, é um cabeça que fala, sabe o quê? O ponto dessa história não são os meus desejos, não são os meus sonhos, não é como eu quero que ele lide com dinheiro, não é como eu quero fazer, vou me sacrificar pela minha esposa. E o meu foco vai ser os sonhos da minha esposa, e o meu foco vai ser os desejos da minha esposa, e o meu foco vai ser me sacrificar para o bem dela, como Cristo fez para a igreja. Então, por favor, homens que são seguidores de Cristo, não tem como ser o machão, chauvinista, não tem como, porque a gente não vê Cristo assim. O machão chauvinista vem do nosso orgulho, da nossa carne humana, e a gente tem que, a Bíblia diz, nos despir dele e colocar em nós o coração de Cristo, que é esse coração que diz para a gente: ame a sua esposa com amor sacrificial,
como um servo que é humilde. É assim que a gente tem que amar as nossas igrejas, não sendo patrãozão, intimidador. Lava os pés da sua esposa. Alguns dizem que a Bíblia é machista. Aonde que a Bíblia é machista, gente? 2000 anos atrás, olha o que Deus está falando para os maridos fazerem para a esposa. Deus está falando para os maridos, olha para tudo que Cristo fez para a igreja e faz para a tua esposa. Como que a Bíblia é machista? A Bíblia está falando para os maridos, morram por suas vontades, sacrifique pela sua mulher, sirva a ela e seja um humilde servo de Deus dentro da tua casa. E fazendo isso, você vai estar amando a tua esposa como Cristo amou a igreja. Está vendo? O homem tem que estar pensando, então, é os sonhos da minha esposa que conta. Eu quero que ela seja a esposa mais feliz do mundo. Eu quero que ela tenha a melhor vida do mundo. E é esse tipo de cabeça que Deus está chamando para a gente ser. E agora, deixa eu falar com vocês, mulheres, sobre o que Deus está falando para as esposas serem respeitosas e submissas. O que Deus está falando, em outras palavras, é o seguinte. Está falando o seguinte, eu vou estar lendo para vocês Gênesis 2, versículo 8, para dar um contexto aqui para a gente. Deus, quando criou o homem, ele vai e cria a esposa, a Eva, ele fala assim, ó, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, nossa, palavra longa, hein? Uma ajudadora que lhe seja idônea. Vou fazer uma ajudadora para ele, que vai ser perfeita para ele. Muitas mulheres odeiam essa palavra ajudadora, porque nunca entenderam a palavra ajudadora. Parece que Deus está falando, e Deus não está falando isso, que o ator principal da história é o marido, e que a esposa é quase como uma secretária, que ela vem aqui só para ajudar o que o patrão quer, mas não é isso que Deus está falando. Adão era metade. Ele tinha dons e talentos maravilhosos, só que não era bom, não era completo. Então, não é bom que o homem esteja sozinho, então vou criar uma esposa que vai os ajudar, que vai ter outros dons e talentos, e juntos, eles são melhores juntos. Então, quando a Bíblia está falando que eu vou criar uma ajudadora perfeita para Adão, ele está falando que dois são melhores do que um. E sempre vão ser, duas cabeças são melhores do que uma. Então nunca veja a palavra ajudadora como uma palavra negativa, é uma palavra positiva. Que você está trazendo, são tantas qualidades que você está trazendo para a vida de família e para a vida do casamento. Só que algumas mulheres, eu gostaria de falar também com algumas mulheres que levaram esse versículo da submissão muito longe. E elas praticamente falam assim, sabe o quê? Já que meu marido é o líder, não importa o que eu acho, minha opinião não importa, eu tenho que ser submissa, ele lida com o dinheiro como ele quer, ele lida com a criação das crianças como ele quer, futuro ele que decide. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você fez isso, eu entendo que seu coração foi bom quando você fez isso, você estava tentando obedecer a Deus, mas o casamento precisa da tua opinião, o casamento precisa dos seus dons, dos seus talentos, não se anule tanto que daí só tem metade de Adão, do marido, no casamento, na família. Os seus dons, os seus talentos são necessários. Porque a partir do momento que você fala, minha opinião não importa, que eu sou uma ajudadora, não sou ninguém, praticamente, e você se anula, olha o que aconteceu, a família está perdendo. E outra coisa que está acontecendo, você parou de ser uma ajudadora. Porque uma pessoa que é nula, ela não está ajudando. E Deus fez uma ajudadora. Ajuda seu marido. Você que levou a submissão muito longe, não leva muito longe não. Posso te dar permissão para ter voz. Posso te dar permissão para ter opinião.
posso te dar opinião, te dar autorização de discordar com seu marido às vezes. Então tá bom. Eu já falei com vocês sobre a ajudadora, que não é nada a ver com o homem é o ator principal da história e a esposa só é uma secretária. Não, é aqui, ó. É meio a meio. É assim que Deus fez. Não é bom ficar sozinho, então eu vou criar uma ajudadora perfeita. A outra metade da laranja, igual a gente brinca no Brasil. A tampa da panela, ou o que seja. É assim. Os dois são muito importantes. Mas vamos conversar sobre o assunto mais difícil, que é o assunto da submissão. O que Deus está falando para a mulher se submeter ao marido? Porque ele é o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da mulher. Então, mulher, se submeta aos seus maridos. O que Deus está falando aqui, irmãs, no fundo do coração é o seguinte: resista à tentação de se tornar a pessoa que quer decidir tudo, que quer dominar e quer virar a patroa do relacionamento. Resiste essa tentação. Porque o que Deus está fazendo aqui, eu acredito do fundo do meu coração, Ele está pedindo para o homem ser um pouco mais responsável e para a mulher não tentar ser dominadora, para a mulher abaixar. Porque se a gente chegar nesse equilíbrio aqui, ó, nesse equilíbrio aqui da igualdade linda que Deus fez, se a gente chegar aqui, eu acredito que aqui a gente chegou onde Deus queria que a gente chegasse. Então, quando Ele está falando, esposa, se submeta aos seus maridos, resista à tentação de querer virar patroa, de querer decidir tudo. É o seu jeito, tem que sempre ser seu jeito. Resiste a essa tentação, irmã. Porque igual eu disse antes, você ficar fazendo isso devagarzinho, seu marido vai virar quase que um filho. E você não quer ter um filho. Então resiste essa tentação, não queira vencer. Mas para você fazer isso também vai requerer humildade, irmã. Vai requerer humildade. Irmãs, vocês têm tanto poder e vocês sabem disso. Eu sei que vocês sabem disso. A esposa tem tanto poder, por isso que a Bíblia fala que a esposa sábia, ela constrói o lar. Mas a que não é sábia, ela destrói o lar, porque vocês têm muito poder. Vocês têm muito poder porque, primeiro, Deus fez vocês lindas e fez nós homem feio. Verdade. Fala a verdade. A gente tem barba, a gente tem cabelo que começa depois dos 30 anos, começa a nascer na orelha, começa a nascer cabelo no nariz, começa a sobrancelha vira viseira, a sobrancelha sai do controle. E vocês, Deus fez linda. Deus fez vocês ultra responsáveis. Vocês, mulheres, vocês sabem disso, vocês amadurecem muito mais rápido do que a gente homem. Eu tenho 2 filhas. Eu vejo minhas filhas andando com os meninos da mesma idade, não dá nem para comparar, elas são muito mais maduras do que os meninos. Vocês já estão se preparando para ser mãe há tanto tempo, desde pequenininha vocês estão se preparando para... Então vem com a responsabilidade. Então vocês têm uma combinação de beleza e responsabilidade, e de quando vocês viram mãe ainda mais ainda, que você vai ter uma grande tentação de virar patroa, de querer dominar tudo, e toda decisão. Resiste a essa tentação, não vire uma mãe para o seu marido. Você não quer ter mais um filho que faz a barba, você quer ter só um marido. Então quando ele está falando se submeta, ele está falando exatamente isso. Você, por favor, controle o seu domínio, tenha domínio próprio de não querer virar a patroa. Para mim, igreja, do fundo do coração, tanto que para os homens e para as mulheres, eu sinto que Deus está falando a mesma coisa. Deus está falando, tem tudo a ver com amor, tudo a ver com respeito, tudo a ver com a família, tudo a ver com ser um time. Não o homem ser dominador porque eu sou o cabeça da família, ou a mulher ser dominadora porque eu sou mais responsável. Não, tem tudo a ver com a gente é um time, a gente trabalhar junto. Para mim é isso, igreja. Para mim é assim que o homem precisa amar, como Cristo ama a igreja, com um amor sacrificial
de um servo humilde que serve a Deus. Porque no reino de Deus, voltando para vocês, maridos, a liderança não é uma liderança opressora. O reino de Deus é cabeça para baixo. O reino de Deus, aquele que quer ser o maior, é o que serve. Não é isso que Jesus disse? Então é isso que Deus está nos ensinando hoje. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sacrifica por ela. Então, maridos, não faça do objetivo da tua vida os teus sonhos, os teus desejos. Faça do teu objetivo os sonhos e os desejos da tua esposa. E esposas, mesma coisa. Não faça do seu objetivo os seus sonhos, os seus objetivos e os seus desejos. E não queira oprimir o teu marido para ele virar um ajudador dos seus sonhos. Ao contrário, faça você, esposa, o seu objetivo, os seus sonhos do seu marido, os desejos do seu marido, é um fazendo para o outro, e acaba que é o seguinte que acaba sendo uma competição de quem serve um ao outro mais. Essa que é a verdade. Porque ele está falando para os maridos, amar como Cristo amou a igreja, como que Cristo serviu a igreja, com morte na cruz, lavando o pé dos discípulos, serve a tua esposa. E está falando para as esposas, se submeta aos seus maridos, em outras palavras, serve a ele. Um servindo o outro. Se tem uma competição que a gente tem no casamento, é uma competição de quem vai servir mais um ao outro. E como que é decisão na família, então, pastor? Como que é decisão isso? É o homem que decide, a esposa que decide, é o marido que decide, ele é o cabeça, ele decide, como que é? Eu acredito do fundo do meu coração que 99,9% decisões devem ser feitas como casal. Não é o homem oprimindo a vontade dele, não é a mulher oprimindo, fazendo a vontade dela. Vamos decidir como família, e aqui, presta atenção nisso. É não o que é melhor para mim, mas é o que é o melhor para a família. Vamos decidir não o que é melhor para mim ou para minha esposa, o que é melhor para todos. 99,9% das decisões tem que ser tomada, marido e a esposa tomando junto. Mas, pastor, por que está faltando esse ponto 1 aí? O que é esse ponto 1? Esse ponto 1 é o seguinte, queridos. Às vezes tem decisão que a gente precisa tomar para amanhã. E tem uma decisão que precisa ser tomada na próxima hora, e o marido e a esposa ainda não concordam, e aí precisa ser tomado, quem que decide? Irmãos, quem decidem é o seguinte, quem decide é o marido, mas presta atenção, não joga o computador na parede ainda não. Quem decide é o marido, mas marido, quando você decidir, olha só, você tem que decidir o que é o melhor para a tua esposa. E não o que é o melhor para você. Porque Cristo não decidiu o que era o melhor para ele. Cristo veio para a terra e decidiu ir para a cruz. Isso não foi o que era o melhor para ele. Então, se chegou nos 44 do segundo tempo, marido e esposa não concordam, decisão precisa ser tomada, esposas se submetem aos seus maridos e falam, por favor, decide por nós. E o marido fala, vou decidir. Você, marido, decide, mas decide o que é melhor para tua esposa e para tua família. Não o que é melhor para você. Esse casamento que a gente acabou de aprender aqui hoje é um casamento maravilhoso. É um casamento que é praticamente um milagre. É um milagre, porque nós, seres humanos, a gente sabe, a gente é egoísta e a gente quer que tudo aconteça da maneira que a gente quer. E o que Deus está falando aqui é o seguinte, abra a mão da sua vontade, marido, e faz a vontade da tua esposa. Esposa, abra a mão da sua vontade e faz a vontade do seu marido. Por isso que no começo, versículo 21 falou, sujeitai-vos uns aos outros, como quem faz por Cristo. Se você está assistindo essa mensagem hoje, e o seu casamento está capengando, ou porque talvez você tenha oprimido a tua esposa, ou porque você, esposa, tenha oprimido o teu marido. Deixa eu falar um negócio para você.
tudo tem que começar com Cristo. Se não é com Cristo, tudo vai virar simplesmente táticas humanas. Primeira coisa que a gente precisa é de um novo coração, meus queridos. A gente precisa de um novo coração. Então, se você ainda não deu a sua vida, não colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo, hoje mesmo ponha a fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele não só vai querer salvar o seu casamento, Ele vai salvar o seu coração, vai salvar a tua vida e vai te dar a vida eterna. Então, o primeiro passo, se você ainda não tomou esse primeiro passo, que é de dar a sua vida para Jesus, esse é o passo. E é bem simples, você só precisa falar, é uma oração do teu coração, é simplesmente falar do teu coração. Deus, de hoje em diante a minha vida é tua. Deus, me perdoa por todas as minhas ceguices, tudo que eu fiz de errado. Adota esse filho e essa filha aqui. Eu, de hoje em diante, sou teu pai. Eu sou teu filho, sou tua filha e você, de hoje em diante, é meu pai. Me ajuda a te seguir, Cristo. Me dá forças e me ajuda. E ora isso em nome de Jesus. Talvez você é um cristão, uma cristã, mas seu casamento também está cambaleando, porque você não tem aplicado isso na tua vida. Talvez você tenha sido um marido opressor, um marido que é o patrão. Posso pedir para você olhar para a Bíblia e ver como Cristo trata você e a igreja e te provar e te mostrar que você tem cometido alguns erros? E posso te pedir para você se arrepender na vontade de Deus, na presença de Deus, e pedir perdão, talvez, pela tua esposa, e pedir, Deus, me ajuda a ser esse tipo de marido, que ama minha esposa como Cristo amou a sua igreja. E talvez você, esposa, talvez você já crê em Cristo, mas você, por um motivo ou outro, também está cambaleando, e talvez você sentiu que você não está fazendo o seu melhor, baseado no que a gente aprendeu aqui hoje, como uma esposa. Você não está sendo uma esposa respeitosa, você não está sendo uma esposa que se submete. Então você também pode se arrepender na presença de Deus e pedir perdão. Então vamos orar todos juntos, assim como a gente conclui. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e vamos gastar um tempo na presença de Deus. Deus, em nome de Jesus, tem pessoas agora que estão entregando a sua vida para o Senhor, Pai. O seu Espírito Santo falou com eles. Obrigado, Pai, porque teu Espírito convence a gente da nossa necessidade de viver nossa vida com o Senhor. Perdoa os pecados deles, Pai, e recebe-os hoje nas suas mãos. Adota-os como filho e filhas do Deus vivo. E, Pai, para todos nós, maridos e esposas, ajuda-nos, Deus. Ajuda-me como marido, Pai, a fazer o objetivo da minha vida ser, na verdade, os sonhos e os objetivos da minha esposa. Ajuda eu morrer para mim mesmo e me sacrificar como Cristo se sacrificou, para amar a minha esposa como você ama e amou a igreja, Deus. Me perdoa, Pai, quando eu tentei ser o machão, quando eu tentei impor a minha vontade com intimidação ou até mesmo medo, Pai. Perdoa-me, Deus. E perdoa as esposas também, que talvez tentaram intimidar os seus maridos e tentaram liderar a casa e devagarzinho, sem querer, criaram um relacionamento com o seu marido, um relacionamento de filho e mãe. E eu sei que não é isso que elas querem. Pai, obrigado, Deus, por essa mensagem. A gente entrega os nossos casamentos nas suas mãos. Abençoa nossos casamentos, abençoa os maridos e abençoa as esposas. Em nome de Jesus que a gente ora e te agradece e todos podem dizer amém. Deus abençoe, igreja. Deus abençoe, que vocês tenham um final de semana abençoado e um casamento abençoado. Deus abençoe. Amém.